Olá, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, você vai estudar comigo dois conteúdos. O primeiro conteúdo é o de História, no capítulo Governo Geral, na página 41, e lá no nosso segundo vídeo você vai conferir o conteúdo de Ciências, Energia, na página 29. Então, vamos começar o conteúdo de hoje? Pega o seu livro de história, é na página 41 e o tema é governo geral. Mas antes de começar, vamos fazer uma revisão. Lembra que nas nossas últimas aulas nós falamos sobre esse processo de ocupação do território com a utilização das capitanias hereditárias? O Brasil, então, foi dividido em 15 capitanias hereditárias que foram doadas aos donatários. Infelizmente, esse processo de ocupação do território fracassou devido ao distanciamento entre Brasil e Portugal, os grandes conflitos entre portugueses e indígenas, a falta de pessoas para o cultivo da terra e o principal, a falta de dinheiro para fazer crescer, progredir essas terras, já que o nosso território era tão grande. Dessa forma, Portugal não tinha como tomar as terras dos donatários e nem tinha dinheiro para assumir a administração sozinha. Então, ela pensou em um novo modelo. Os portugueses decidiram estabelecer uma fase de governo geral. Esse governo ele seria responsável pela administração do território e assim iria ajudar esses donatários a crescer dentro do território, não é? A garantir a posse da terra, a encontrar novas riquezas. Por isso, foram 3 os nossos governadores gerais e nós vamos conhecer um pouquinho sobre a contribuição de cada um deles nessa videoaula. Então, como primeiro governador geral, nós temos Tomé de Souza, Duarte da Costa foi o segundo e o terceiro foi o Mendes Sá. Como o nosso território ele é grande, foi necessário criar também alguns cargos administrativos para ajudar os governadores gerais a gerir esse território. Então foi criado o cargo de ouvidor-mor, de provedor-mor e de capitão-mor. O ouvidor-mor tinha como uma de suas responsabilidades garantir a ordem e a justiça. Provedor-mor era responsável pelo dinheiro e o capitão-mor era responsável pela guarda e defesa do território. Com essa nova fase de governo geral, era necessário que todos os colonos e que todos os donatários seguissem 4 princípios fundamentais desse novo processo que a gente conhece agora como governo geral. Então, todos que viviam na colônia precisavam defender a colônia dos invasores franceses, combater os indígenas e a sua resistência, manter o processo de ocupação e contribuir para a exploração das riquezas da colônia. Eram essas 4 os princípios fundamentais nesse novo processo e todos precisavam contribuir, inclusive os governadores gerais, em cada um do seu tempo, precisava manter esses 4 princípios sempre como meta, como caminho a seguir na administração. Então, nosso primeiro governo geral que nós vamos conhecer é o governo de Tomé de Souza. Ele foi o nosso primeiro governador. Ele trouxe centenas de colonos, padres jesuítas, chefiados por Manuel da Nóbrega, fundou a cidade de Salvador, que foi a primeira capital do Brasil dentro desse processo aqui de governo geral. Salvador, então, foi a nossa primeira capital e trouxe as primeiras mudas de cana-de-açúcar e o início da criação de gado dentro do nosso território.
Depois de Tomé de Souza, veio o governo de Duarte da Costa. Ele trouxe mais colonos e jesuítas, incluindo o padre José de Anchieta, que foi muito importante nesse processo de educação do povo brasileiro. Ocorreram em seu governo as invasões francesas no Rio de Janeiro e revoltas indígenas. Também houve conflitos entre colonos e jesuítas a respeito da escravização dos indígenas. Então, só aqui você já consegue perceber que o governo de Duarte da Costa não foi um governo muito fácil. Foi um período de grandes conflitos que, infelizmente, ele não conseguiu controlar. Por isso, ele perdeu o cargo de governador-geral devido a esses conflitos, devido à invasão francesa no Rio de Janeiro que ele não conseguiu combater e também a sérios problemas que o filho dele causou com os colonos brasileiros. Então ele perdeu o cargo e quem assumiu foi Mendes Sá em 1558. Mendes Sá, ele teve um pulso forte em sua administração. Ele conseguiu combater os franceses que haviam invadido o Rio de Janeiro, com a ajuda do seu sobrinho Estácio de Sá, que foi o comandante aí dessas lutas contra esses invasores e também contra os indígenas que também estavam se rebelando no território, porque não queriam ser escravizados, não é? Quem quer ser escravizado, no final de contas, não é? Então, ele conseguiu combater através de pulso forte, dentro desse processo aqui de combate às invasões e também a esses conflitos com os indígenas. Esse processo aqui de pacificação dos indígenas, na verdade, a gente também pode ler como um processo de escravização. Então, ele, com as entradas, que você vai conhecer daqui a pouquinho o que é, ele entrou no território trazendo cada vez mais indígenas para esse processo de escravização. Com esse pulso forte, Mendes Sá ficou no governo até a sua morte. Para a expansão e controle do território, nós temos aqui as entradas e bandeiras como papéis importantes nesse processo. As entradas, elas eram organizadas pelo governo e respeitavam o Tratado de Tordesilhas. Então, eles tinham como meta aqui encontrar novas riquezas e também aumentar esse processo de exploração e de controle dos indígenas e dos invasores. Já as bandeiras, elas eram organizadas por particulares e não respeitavam o Tratado de Tordesilhas. Então, aqui, tendo em vista as entradas e as bandeiras, nós temos aqui um grande processo de tomada do território e de escravização dos indígenas. As bandeiras, elas foram importantes também para o encontro de novas riquezas. Foram os bandeirantes de São Paulo, por exemplo, que encontrou a nova riqueza do Brasil, o ouro, e então começa uma nova fase de exploração das riquezas do nosso território. Então, esse foi o conteúdo de governo geral. Eu espero que você tenha entendido as contribuições dos nossos 3 governadores gerais, Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. E agora você vai responder o seu livro de história na página 42 e 43, ok? Então, até a nossa próxima videoaula. Faça a sua atividade de história e quando você terminar, você vem assistir o vídeo de energia lá em ciências, ok? Até lá, tchau!